organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 92, começando a executar as metas de 2020. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um ano, quarto ano aqui com vocês. Estamos chegando a 100 episódios, hein? É isso aí. Meu nome é Eduardo Benhame, se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, não conhece o Vander, a gente fala há 4 anos sobre produtividade, organização, gestão de tempo, performance, empreendedorismo. Então, se você está buscando isso, você está no lugar certo, beleza? Então, eu sou Eduardo Benhame, queria chamar o Vander já para falar um alô. Fala, Vander, bom 2020 aí. Olá, Podcasters, bom 2020 para todos vocês. Eu sou Vander Nascimento e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aí de 2020 do seu podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje, como vocês já perceberam pelo título, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente agora em 2020. Nós vamos adentrar ainda mais aí o que a gente faz, né, para fazer o podcast andar. Então vocês vão acompanhar aí a evolução da nossa empresa, do nosso trabalho e como a gente vem se organizando para fazer isso. Então, nos últimos episódios, nós falamos sobre como se organizar para 2020. No último episódio, nós falamos das metas, falamos o que cumprimos, o que desejaríamos cumprir em 2020. E para que isso aconteça, não adianta ficar só na conversa, né, Eduardo? A gente precisa estruturar isso em planejamento, em ferramentas, transformar isso em tarefas e o mais importante de tudo, destinar tempo necessário para a execução dessas tarefas. Então, nós vamos bater um papo hoje sobre isso, né? Mas antes disso, eu vou voltar para o Eduardo, que ele tem alguns recadinhos aí para você que está chegando agora, ou para você que já nos acompanha aí nesse 4º ano de episódios produtivos. É isso aí, sempre vale a pena reforçar algumas coisas, mas esse recado é principalmente para quem está chegando agora. A gente viu muita gente nova ali no grupo do Telegram e tem muita gente nova nos ouvindo aí no Spotify e tal, e a gente não sabe quem é esse cara, então a gente está falando com você que entrou agora recentemente, seja no Telegram ou começou a ouvir a gente, tá? A gente sempre sugere uma coisa que é ouvir os episódios. Então, eu sei que a gente entra ali no grupo ou quer perguntar algumas coisas já. Qual aplicativo que você usa? O que você faz para isso? Como que você faz aquilo? Assim, são tipos de respostas que não existe certo ou errado. Então, às vezes, pode te frustrar uma resposta dessa. Inclusive, a gente evita de dar essa resposta no grupo ali, porque não existe. Qual aplicativo é melhor de tarefa? Qual é a melhor forma que eu organizo minha semana? Qual que é a melhor X? Cara, é muito difícil, entendeu? Se você ouvir os episódios, você vai entender, porque lá tem uma sequência lógica, uma sequência meio que linear no tempo, e você tem episódios específicos. Por exemplo, se você digitar lá no nosso site ou na busca onde você estiver, você vai falar, quero saber sobre e-mail, quero saber sobre tarefa, sobre planejamento, sobre venda, sobre X. Você vai achar um episódio, 2 ou 3, algum texto lá falando sobre isso. Então, antes, pesquise. Procure, ouça, senão também é difícil você chegar, cair de paraquedas aqui, começar a fazer um monte de pergunta e aí as pessoas vão te responder. E você pode achar, não, isso aqui para mim não é legal, isso aqui não gostei, não ficou bom, porque você não entendeu um pouco do que a gente explicou, a gente dá alguns exemplos práticos, então faça uma maratona, cara, são episódios de 25 minutos, meia hora, se você colocar ali no 1.5, você ouve 2, 3 por dia, cara, em 15, 20 dias você já ouviu aí mais da metade dos episódios, já vai estar num outro nível aí de estar na mesma sintonia que a gente, tá? Então ouça, e se você já ouviu, ouça de novo alguns, porque às vezes a gente que grava aqui esquece que a gente gravou alguns episódios, então a gente tem que retomar isso, tá? Então era isso, e já falei do Telegram, entre lá na comunidade, está aumentando, fim de ano teve bastante gente aí, acho que pensando em 2020, começou a pesquisar lá, nos achou preocupados com o início de ano, planejamento, coisas para fazer, então entre no Telegram e fale com a gente lá, beleza? E é lógico, a gente não podia deixar de falar do Laboratório da Produtividade, que se você não conhece, digita aí Laboratório da Produtividade, você vai ver lá do Podcast, você vai nos achar, ou no link aqui no post também tem, facinho de você achar. E o que é o laboratório? Cara, é um lugar que a gente troca experiência. São pessoas com uma mesma vibe, mesma sintonia, que querem dar um passo além de quem está aqui no grupo gratuito, que está nos ouvindo só de forma gratuita. Essa pessoa paga R$ 12,99 por mês e ela está num grupo do Telegram exclusivo, tem um mapa mental de todos os episódios, tem um episódio extra, às vezes até de meia hora, 20 minutos, com coisas mais práticas ainda do que a gente faz. A gente faz modelo de fluxo de trabalho, a gente faz encontros online, então entre lá, conheça e você vai gostar, beleza? É um mês só, pagou, não gostou, não volta mais. Gostou, assina um ano que você ganha 2 meses.
É isso aí, né, Wander? Mais alguma coisa aí? Eu tenho uma novidade aí para você que já é participante do laboratório. Primeiro, quero agradecer a confiança aí depositada no nosso trabalho. E vai ter novidades, né? Nós estamos aí, eu estou estudando aí o processo de migração do nosso laboratório para dentro do Hotmart e o Sparkle. O Sparkle, para quem não conhece, é uma rede social na qual não tem algoritmo. 100% do que o produtor de conteúdo publica, você recebe. Então a ideia é organizar melhor os assuntos que estão no Telegram, os assuntos que estão no blog, os assuntos que estão no podcast, os assuntos que estão no YouTube. Nós vamos concentrar tudo numa timeline só dentro do Sparkle. E você que faz parte aí do laboratório vai ter acesso. E se você não faz parte, eu sugiro que você assine por um mês, que você vai ver aí que vai facilitar muito a sua vida. Porque lá o sistema de busca também é bem avançado, né? Você consegue encontrar qualquer coisa. E os players, né? Tanto de áudio quanto de vídeo, que foi uma reclamação dos nossos integrantes do laboratório no ano passado, foi a forma com que estava sendo feita a entrega. Né? Então nós não tínhamos um player de áudio que pudesse acelerar, não tínhamos um player de vídeo que não engasgasse. Então isso tudo, ouvindo aí o feedback de vocês, a gente está corrigindo, migrando de plataforma, e eu quero mais uma vez convidar você para nos ajudar a testar essa plataforma, fazendo parte aí do Laboratório da Produtividade. E esse ano vai ter muita novidade no laboratório. Vai ser um foco grande, a gente já falou isso nos episódios anteriores, né, que é um dos grandes focos nossos, e vamos falar hoje de novo. E Wander, fala que é sobre aquele papo que a gente teve no Telegram ontem, a gente está gravando aqui anteontem, na segunda para terça-feira, as pessoas estavam falando sobre método, GTD, que é difícil, não é difícil. Traz a sua experiência para a gente aqui e dá uma dica para todo mundo. A gente já está entrando não é na pauta, mas já é assunto importante para todo mundo que está falando de produtividade, que gosta aí, são dicas que são valiosas. Você está ouvindo, querendo ir para frente, esperando, mas calma que isso aqui vai ser legal. Exatamente. Houve uma discussão no grupo, né, sobre método, que aplicar, que GTD, qual é o outro método, se eu vou aplicar o GTD 100%, se eu não vou aplicar o GTD 100%. Qual foi o posicionamento meu e do Eduardo sempre aqui no Producast? Para quem está vendo o vídeo do laboratório, eu estou mostrando aqui, ó, esse foi o primeiro livro que eu comprei do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro é datado de 16/6/2009, ou seja, vai fazer 11 anos que eu implemento o método do GTD na minha vida. E eu vou te falar, se eu faço 100% o que está aqui no livro, de jeito nenhum. Eu peguei o que está aqui no livro e fui moldando, e ainda estou moldando. Eu considero o meu sistema como um organismo vivo, então ele se adapta às minhas demandas, às minhas necessidades, porque vamos combinar, né? Há 10 anos atrás eu tinha 38 anos, eu tinha 10 anos a menos. Então os objetivos eram outros, os projetos eram outros, as prioridades eram outras, e o meu sistema ele não pode ficar engessado. Eu não posso ficar preso, eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma próxima ação já especificada dentro de cada projeto, né, que é o que manda a metodologia. Eu, particularmente, até hoje não consegui implementar isso. Já testei inúmeras ferramentas, talvez seja uma limitação minha, mas é a forma com que eu me sinto melhor é adaptando o método ao estilo de vida que eu estou naquele momento. Né? Hoje eu estou num momento de vida diferente do que eu estava há 5 anos atrás e diferente do que eu estava há 10 anos atrás. Então, todo método ele não vai ser 100%. Você não vai pegar uma forminha, colocar as suas tarefas numa forminha e aquilo vai te organizar automaticamente e você vai ser um cara produtivo. Não, você precisa de muita mudança de mindset, muita mudança de hábito e ter um método para te nortear, para você também não partir do zero e perder tempo com algo que já existe. E além disso, assim, não é fácil, ninguém falou que é fácil. Se você está procurando um método porque vai te facilitar a vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O método vai te ajudar a ter um método simplesmente para você seguir. É difícil, como o Wander falou, a gente está aqui há mais de 10 anos ainda testando, ainda melhorando, ainda fazendo análise. Isso aqui funcionou, não funcionou. Putz, mas eu fiz de um outro jeito que o David Allen não fala no livro, mas está funcionando. Por que não fazer? Então a gente tem que ter maturidade para entender que não só em método de produtividade, eu estou falando de tudo. Tudo que você chegar e tiver uma fórmula, porque nada mais é um método que uma fórmula, uma metodologia.
ela pode ser aplicada 100% ou não. Se você consegue pegar o que está escrito ali e adaptar para a sua vida, cara, maravilha, tapa nas suas costas e aproveite. Se você não consegue e aquilo lá te resolve o seu problema, ótimo também, entendeu? Então, você precisa pegar o centro, qual que é o objetivo principal, o que isso me traz, o que o método diz? Diz isso, isso, isso e isso. Beleza, eu capturo, eu analiso, eu coloco em prática, eu faço tudo que está escrito lá. E de algumas formas diferentes do que ele fala. Então é natural, gente. Então, cuidado com isso, não é fácil. O pessoal falou, já tentei. A vida é tentativa mesmo. Aí você tentativa e erra, não faz mais. A tentativa e acerta, faz de novo, melhora. E é sempre isso, beleza? Então, alguns recados que são recados, mas são importantes também para o nosso papo aqui, porque às vezes a gente não responde no Telegram porque é muito complicado ali. Às vezes a gente manda áudio, não vai muito tempo, vídeo, corta, aí é mais fácil a gente falar aqui, que a gente sabe que todo mundo ouve, que vocês estão ouvindo, vocês estão no momento ali concentrados, tá? Então, outra coisa que eu ia sugerir, a gente fala muito aqui às vezes sobre assuntos que você precisa estar mais conectado, às vezes com papel na mão e caneta, escrevendo, então para um momento, às vezes, vai na academia, é legal ouvir a gente ali, mas se tiver alguma coisa interessante, volta e anota, assim, pega um link, faz, senão às vezes você vai perder alguma coisa aqui no caminho também, beleza? Então, achar a vinheta agora é um estralo do dedo, então vamos lá, vamos para a pauta. Então o Wander falou que a gente já fez o planejamento, a gente já planejou o que a gente ia fazer, analisamos o que estava certo, o que estava errado, colocamos as 7 ou 8 metas ali, vamos dizer grandes metas, 7 ou 8 prioridades que a gente colocou no ano. O que a gente trouxe para vocês aqui? A execução disso. Então a gente já começou a executar isso. Então eu vou começar aqui pela ordem cronológica que a gente dividiu e a gente vai falando aqui a respeito disso, tá? Então, o que a gente pegou para fazer isso? Primeira coisa, planejamento. Aquela planilha que está aqui nas notas do episódio, que você vai baixar e vai fazer uma análise de 2019 e vai olhar o que foi bom, o que foi ruim, o que foi legal. Isso a gente fez, tá lá, fizemos o planejamento. E depois, a gente pegou esse planejamento e a gente viu que tinha, vou chutar 20 coisas para fazer. Aí a gente sentou, o Wander falou, cara, a gente vai conseguir fazer 20 coisas? Não, 10? Acho que sim, 8, beleza. O que é mais importante? Aí a gente foi colocando. Cara, os cursos são legais, são importantes, o laboratório é fundamental, nosso site, a gestão da empresa, as pautas, os processos. Então a gente elencou aqui os itens que são importantes e que a gente precisa executar e dar foco principalmente nesse primeiro semestre, mas como um ano, vamos dizer assim, tá? E aí aqui não tem fórmula, de novo, quantos coloca, quantos não coloca. Cara, imagine o que você consegue fazer. Nós colocamos isso pelo nosso tempo, pela nossa disposição, por tudo. Para a gente, nós chegamos em 7 macro tarefas aí. 7 ou 8 macro tarefas, tá? E aí o feeling é sempre importante, tá? Cara, não tem essa. Isso aqui vale para você fazer, para você começar o ano. Isso pode mudar? Evidentemente que vai mudar. A gente sabe que a gente não vai fazer só o que está aqui, ou apenas o que está aqui, ou menos o que está aqui. A gente não sabe ainda, mas é o que a gente colocou como meta para a gente ir acompanhando. É isso, né, Wander? Como segundo ponto aí. É isso aí. O grande lance aqui foi a gente não querer fazer milhões de coisas, né? Porque empolga, você começa a estipular, você começa a exercitar a imaginação do que você quer para determinado projeto em um ano. Parece que um ano é muito tempo para você executar e você começa a viajar no que você quer executar. Não, que eu vou fazer isso, nós vamos tocar o site, nós vamos fazer, nós vamos contratar, nós vamos acontecer, vamos crescer 200% no ano. E isso tudo tem que estar muito bem amarrado. Porque fatalmente, se você não amarrar bem essas metas e encaixá-las dentro do seu tempo disponível, ou dentro do seu recurso, né? Caso você vá contratar alguém para te ajudar a executar essas metas, que é uma forma de você multiplicar o seu tempo, mas você vai precisar ter recurso. Então, o grande exercício aí foi fazer uma avaliação real do que nós conseguimos entregar, baseado no histórico também de que nós temos de entregas, né, do que nós propomos e do que nós entregamos, e nós percebemos que em 2019 nós propomos muito e entregamos menos, muito menos do que nós nos propusemos. E entregamos com qualidade. Mas imagina se ao invés de 20 coisas para entregar, nós tivéssemos somente 7, o foco seria só nessas 7, a energia seria só nessas 7. Então foi esse aprendizado de 2019 que nós trouxemos para 2020. Reduzimos, né, o tamanho do bolo. Esses 7 itens que nós vamos fazer, eles são importantes porque vão alavancar os números de forma exponencial,
né? Então também tem esse tipo de prioridade e isso está alinhado com o que nós queremos do projeto, né? Não adianta, se a gente quer manter o projeto estável sem aumentar usuários, sem aumentar ouvintes e a gente propõe produzir mais conteúdo, fica incoerente. Então as coisas têm que estar alinhadas para que você consiga, na sua cabeça, que eu estou falando aqui é um projeto de 2 pessoas, mas você pode ter os seus projetos sozinhos e trabalhar dessa forma também. Você tem que ver quantas horas você tem disponível e quanto tempo você vai conseguir dedicar para a execução dessas tarefas. É isso aí. E por que isso que é importante também, que a gente começa a ver? Porque, como o Wander falou, a gente viaja, a gente quer fazer mais do que a gente consegue, ou mais do que a gente está afim, a gente tem vida social, a gente tem família, então também tem que dosar tudo, né? A gente tem outros trabalhos, então aqui é importante porque quando você coloca isso daqui, aí daqui 15 dias eu falo, Wander, vamos fazer não sei o quê? Aí ele fala, vamos fazer não sei o quê? A gente volta para cá, olha, cara, será que tem isso aqui que é mais importante, tem isso aqui que é prioridade, tem isso aqui que é tal. Então, se não está escrito isso, não está colocado numa linha do tempo, você vai querer fazer um monte de coisa, cara. São 365 dias que você tem pela frente. Então, com certeza, a gente na discussão essa semana, na segunda, já queria fazer um curso novo, já começamos a pensar, falando, ok, podemos planejar, mas calma que não está na hora, tem coisa antes. Então, a gente olha ali e fala, não, beleza, já está anotado aqui e a gente vai fazer. E mesmo já estando definido, às vezes tem coisas antes ainda para fazer. Então é importante você ter essa linha do tempo, tá? Aí o que a gente fez muito aqui? A gente analisou o tempo. A gente olhou e falou, cara, para a gente fazer isso daqui, esse item A gente estipulou mais ou menos X horas vai demorar, a gente vai precisar disso, faz aquilo, puta, eu vou ter, sei lá, meio período livre aqui na semana, tal. Cada um tem que ter aí uma forma de imaginar o tempo livre que ele tem. E o que eu costumo dizer, se esse é um trabalho seu, se você está fazendo isso com o seu trabalho, com o seu dia a dia, você tem aí 8 horas, 10 horas, não sei quanto tempo do seu dia para isso. Se é um projeto extra, você fala, eu quero tirar 2 horas do meu dia, tempo livre, extra, para fazer isso. Então, você tem 2 horas semanais ali, 2 horas diárias para você fazer isso. Então, faça essa conta antes. Dessas 8 horas que você trabalha, quanto você resolve pepino, seu chefe chama, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você não tem 8 horas de trabalho. Cuidado, você tem 4, 3, às vezes muito menos horas que você pode se dedicar e parar e falar, não, agora eu vou fazer isso daqui que eu coloquei para fazer. Não é sempre que a gente tem essa autonomia. Se você é um gestor ainda, menos ainda. Então, tem até episódio que a gente falou sobre isso aqui no podcast, como que um gestor vive organizado, né? Porque ele atende demanda dos outros o tempo todo. Ele tem que estar com a porta aberta para ajudar os outros, senão ele não era um gestor. Então é isso. Então, terceiro ponto, a gente analisou o tempo que a gente ia ter e como e quem conseguiria executar as coisas. Então, beleza. Então, tava tudo certinho, a gente colocou aqui, só para vocês terem uma ideia, ficou os cursos, o laboratório, o site, a gestão da empresa e das mídias sociais, organizar as pautas de uma maneira diferente, que em breve teremos novidades, e os processos para a gente escalar. Então, isso ficou como prioridade. A gente está falando de coisas macro, entendeu? Agora, o micro, a gente vai começar a fazer isso agora, né? Então, o que a gente fez? Quarta coisa. Colocamos isso numa linha do tempo, né, Wander? Tem que ter, não adianta, né? Vou fazer o que primeiro? Vou fazer os cursos, laboratórios, 2 juntos, tem tempo. E o colocar nessa linha do tempo, ele dá mais clareza aonde nós vamos dar foco, né? E, normalmente, o ideal é você dar foco nas bases, né? No que você vai mexer primeiro, que vai impactar em outras coisas. Então, você vem da sua meta macro e vem diminuindo para você fazer as tarefas que são microtarefas que vão se somadas, elas vão complementar aquela meta macro. Então, o que nós fizemos nessa brincadeira aí? Para dar conta somente desses 7 itens, para vocês terem uma ideia, agora em janeiro a gente está fazendo um turno extra de 1 hora por dia. Né? 1 hora por dia a gente está dedicando o nosso tempo para conseguir dar conta dessa demanda, porque através da avaliação que foi feita, nós vimos que com o tempo que nós nos dedicávamos para a produção dos episódios, basicamente, que é o que a gente vem fazendo, não ia ter como isso daí sair do papel. Então a gente teve que investir tempo, né? Na verdade, a gente está investindo dinheiro sob a forma de tempo para que isso aconteça. Mas isso acontecendo, lá na frente, nós vamos ganhar esse tempo de volta. Né? Então, por isso que eu falei, é um investimento de tempo. A gente não está perdendo esse tempo. Então é isso aí, né, Wander? Então essa reunião é legal, eu queria abrir um parênteses aqui, que eu comentei isso com uma pessoa hoje, ontem à tarde, e ele falou, cara, eu tenho um cliente que eu só funciona se eu fizer isso. Eu marco com ele
um call semanal para a gente resolver uns problemas que a gente está à distância e a gente tem 2 horas na semana que a gente senta e faz junto. Pega aí, abre o sistema. É isso, pega o número, copia lá, traz aqui, é isso. E aquilo lá, você viu? Não, então vê agora. Olha aí. Então, assim, né, a gente está fazendo isso porque se você deixar eu 1 hora minha e 1 hora do Vander em casa para fazer, você vai dar uma procrastinada, sua mulher vai perguntar para fazer uma coisa, você vai fazer, vai sair com o filho, vai querer sair com os amigos. Então, a gente tem um compromisso um com o outro e é uma hora ali que, mesmo que ele fique fazendo as coisas dele e eu a minha, a gente está ali. Nós estamos juntos, como se estivesse numa reunião presencial, cada um fazendo as suas atividades. Pode ser 1h30, pode ser 2, pode ser 30 minutos. Cara, aí cada um vai entender o que ele consegue. A gente tentou 1 hora, 8h30 da noite, pode ser mais cedo, mais tarde. A gente vai ajustar até o final de janeiro. Quem sabe depois, se não for possível, a gente estende mais um pouco, mas é mais ou menos uma conta que a gente fez que a gente consegue executar pelo menos 90% de tudo que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer. O resto a gente sacrifica ali no meio do dia, dá uma acelerada, mas assim, fazendo juntos, a gente consegue fazer uma coisa um compromisso, né? Então você tem que ter um compromisso. Seja com você mesmo, seja com alguém, estipule uma forma de você fazer isso. Sei lá, você não consegue fazer isso? Cara, reserva num lugar para você ir e reserva lá 2 horas por dia, 1 hora por dia de esqueci o nome de... Você aluga um coworking. Aluga um coworking para você ir lá, cara. Paga antes, paga à vista para você ir. Isso vai te obrigar, igual academia. Paga antes para você ir forçado. Então, vai lá, sai da sua casa, sai do seu escritório, sai da empresa que você trabalha, 7 horas da noite, 8 horas, não sei quando, sábado de manhã, e vá lá num outro lugar e se compromete com você. Coloca na sua agenda um compromisso com você mesmo. E a gente está fazendo isso em janeiro. Por quê? Porque aí a gente consegue... não mexer no nosso dia a dia, continuar fazendo a nossa reunião de pauta, gravando tudo como a gente faz e dedicando um tempo extra para dar uma acelerada nisso. É isso, né, Van? Exatamente. E para fazer isso acontecer, como vocês sabem, a gente utiliza o Todoist, né, para gerenciar os nossos projetos e processos. E o que a gente ia fazer? Poxa, definimos esses 7 itens que vão ser priorizados agora no início do ano, para a gente chegar em algum local que a gente já determinou, em algum ponto, né, que a gente já determinou. E o que fazer com essa tonelada de tarefas que estavam lá no Todoist de 2019? Nós fizemos um backlog, né, Eduardo? Se você explicar rapidamente aí o que é isso para o ouvinte. A gente tem o seguinte, a gente tinha lá muita coisa que estava sem data, mas estava lá que a gente anotou, que a gente precisava conversar, precisava fazer, precisava pensar, precisava agir, precisava ler e tal. Aí, se eu pegar aquilo lá e for tratar aquilo lá no final do ano para esse ano, além do que a gente tem que fazer, vai dar tilt e não vai dar tempo. Aí não é 1 hora por dia que vai resolver. Então o que a gente fez? A gente fechou o olho, é aquela coisa, sabe? Você vai usar isso aqui? Não. Então decide, joga no lixo, faz alguma coisa, mas não fica reclamando que depois que, tá um monte de coisa e tal. O que a gente fez? A gente criou uma pasta backlog, que nada mais é do que um arquivo morto por enquanto. E, cara, nós jogamos 100% que a gente tinha lá dentro do Todoist. Backlog. Não vamos olhar nisso até a gente resolver esses itens que a gente colocou para janeiro. Tem coisa importante lá? Tem. Mas a gente definiu que os mais importantes são esses aqui. Então não adianta ficar sofrendo, não adianta ficar misturar. Então a gente hoje está com um Todoist limpinho, com esses 7 itens que a gente acabou de falar aqui, com todas as macroatividades. E aí a gente começou a entrar nas micro. O que a gente fez? A gente colocou lá cursos, beleza? Curso é genérico. Quais? Dividimos 1, 2 e 3. O que a gente já tem? Tem esse. O que a gente vai fazer? Isso. Quem vai fazer? A, B, C. Quando? Então a gente começou a estipular isso para as reuniões que a gente faz diárias aqui à noite. A gente vai lá, abre o Todoist. O que a gente tem para essa semana? O A, B e o C. Tá, você vai fazendo aí esse seu, eu vou fazendo o meu. Beleza, vai fazendo. Cara, a gente fez isso com o Todoist, quem já ouve a gente aí sabe que nós estamos refazendo o curso do Todoist, vamos relançar agora no começo de fevereiro. Então, se você não comprou, espere um pouco que vem novidades aí. Nós vamos abrir aí com muitas novidades. E a gente colocou lá, precisava fazer cadastro não sei aonde, subir isso, subir aquilo. Então, cara, a gente pegou segunda-feira, já matamos quase metade já das atividades que a gente tinha mais burocráticas, de sistema, de analisar, de ver como que funciona e tal. Aí a gente vai para o segundo curso. Não é agora. O que a gente vai fazer? Laboratório, próximo item. Então, semana que vem a gente foca no laboratório. Aí na outro site,
Então a gente colocou tudo isso lá no Todoist. E você consegue, dessa maneira, visualmente entender que não dá para fazer tudo essa semana, que não dá para fazer tudo agora. Então, qual que é a prioridade? É o curso, é a época que a gente quer lançar em fevereiro. E o laboratório. Pô, o laboratório tá legal, tem umas mudanças, tá, mas não está afetando a estrutura, ninguém está ficando sem nada. Beleza, então deixa ele. O site também. E a gestão? A gestão é um pouco mais importante da empresa, a gente está abrindo empresa, tem conta, não sei o quê. Então, é isso. Então, ali a gente começou a ter uma clareza das microatividades, das tarefas que envolvem os grandes projetos, né? E para a gente começar a colocar prazo e quem faz o quê, né? É isso, né, Vânia? Exatamente. Só para dar um resumo, aí, um overview do que foi feito, nós sentamos, definimos o que seria prioridade para 2020, com base no nosso histórico de execução. Para quê? Para que a gente não viajasse na maionese e tentasse fazer 20, 30 projetos ao mesmo tempo. Depois disso, a gente colocou no nosso gerenciador de projetos, que é o Todoist, como um novo projeto. Esquecemos tudo para trás. Tem coisa importante lá, mas a gente fez um novo projeto e a partir daí a gente dedicou um tempo para executar essas tarefas. Ou seja, a gente saiu da ideia até a execução, passando pelo planejamento e a gestão das tarefas, e agora é só executar. Agora é só habituar-se, né, tornar essa 1 hora de fazer essas tarefas que a gente está fazendo hoje na parte da noite, tornar isso um hábito. Daqui a pouco a gente pode perdurar isso para o ano inteiro, se possível. E o quanto mais a gente não vai produzir, de repente a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Então, tudo tem que começar de alguma forma, sem viajar muito, né? Porque o seu próprio orgulho vai te quebrar. Você acha que vai conseguir executar muita coisa e não vai conseguir e vai ficar frustrado, tá? Então, é melhor você prometer menos para você mesmo e executar menos do que prometer mundos e fundos e ficar frustrados com a não execução. Então, é isso que eu queria aí falar com vocês, né, nesse primeiro episódio. Para o pessoal do laboratório, a gente vai ter um vídeo aí mostrando como nós fizemos a parte de automação para a nossa pauta, edição e publicação dos episódios. Nós fizemos isso utilizando o Pipefy. Então, esse processo hoje nosso já está automatizado, né? Então, é um vídeo que vai te ensinar aí a trabalhar com processos. Algo muito importante para a produtividade, porque a partir do momento que você tem um processo, você consegue escalar, você consegue colocar uma pessoa não treinada, apta para executar aquela tarefa em pouquíssimo tempo e com a mínima chance de erro, porque todos os parâmetros de execução daquela tarefa vão estar setados ali dentro do Pipefy e a pessoa não vai conseguir fazer errados, ela vai ter que ter um esforço muito grande para conseguir fazer errado. A gente está ajustando isso daí, mas o grosso nós vamos te mostrar aí no vídeo para você que é nosso ouvinte do laboratório. Bem, então é isso. Finalizando aí o primeiro episódio de 2020, a gente convida você a participar do laboratório, porque como o Vander falou agora, a gente vai falar sobre esse processo que a gente criou e tem outros, tá? Uma das etapas que a gente colocou para esse ano como meta é trabalhar processo. Então a gente vai criar várias automações e a gente vai mostrar na tela aqui como que a gente fez para, desde a pauta do episódio, edição, o que tem que checar, o que tem que ver, como que tem que editar, onde estão os arquivos, como exportar, onde subir, tudo vai estar lá. Então acompanhe a gente, assine aí um mês, aproveita o ano está começando para você fazer alguma coisa diferente aí no ano, tá? Grande abraço, até mais, boa semana, Ivander. Um forte abraço, até a próxima semana, tchau, tchau.